E agora a gente fala sobre as altas temperaturas, o impacto na agricultura e também no abastecimento. Nós temos um convidado, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai. Tudo bem, secretário? Muito obrigado por participar aqui da programação da Jovem Pan. Mais uma vez, bem-vindo. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Estou pronto para falar sobre o assunto. Boa noite a todos. Muito obrigado. Bom, inclusive ontem, conversando com um meteorologista, ele dizia o seguinte: olha, eu tenho 20, 25 anos de profissão, eu nunca vi um calor tão persistente, no caso aqui de São Paulo, né, já que o senhor é secretário aqui de São Paulo, e isso é claro que afeta a produção agrícola. O senhor tem já alguma informação sobre o que pode ser afetado, o que está sendo afetado com essa alta temperatura aqui em São Paulo, com um calor praticamente extremo, como a gente quase nunca viu, não é, secretário? Afeta muito a produção. Pela Organização Mundial Meteorológica, esse ano vai ser o mais quente dos últimos 125 mil anos. Os dados do IAC são muito importantes eu falar aqui na entrevista. Uma onda de calor é quando por 6 dias consecutivos a temperatura fica 10% acima da temperatura máxima. De 1961 até 1990, isso acontecia 7 dias por ano. De 90 a 2000, 20 dias por ano. De 2000 a 2011, 40 dias por ano. E de 2011 até 2022, isso começou a acontecer em 52 dias do ano. Infelizmente, essa onda de calor chegou numa época muito crucial para a lavoura aqui do estado de São Paulo, que é uma época de plantio. Então, essas altas temperaturas têm prejudicado muito os plantios, muitos produtores estão tendo que fazer o replantio das suas lavouras, isso gera prejuízo financeiro, e também essas altas temperaturas, além de atrapalhar a germinação, ela pode cozinhar a planta, cozinhar a semente, porque a temperatura no solo fica muito alta. Um solo exposto, um solo livre, hoje numa temperatura de 35, 36 graus, pode chegar até 70 graus Celsius. E, secretário, claro que o estado de São Paulo é um estado muito rico, a gente vai para o interior, nós temos plantações enormes, né? Só que não são todos os agricultores que têm condição de fazer uma irrigação mais adequada e talvez numa alta temperatura como essa, é praticamente impossível ter uma estrutura própria para lidar com isso, não é? É difícil. O investimento na lavoura hoje ele é muito alto. Por isso que nós temos que melhorar muito o quesito seguro rural. O produtor brasileiro é um herói. Nos Estados Unidos, a gente tem quase 90% de seguro rural. Na China, fica entre 60%. No Brasil, a gente não está atingindo 15% de seguro rural. E também, no estado de São Paulo, a gente precisa incentivar, sim, manejo de sistemas de produção sustentáveis. A irrigação é um exemplo. Hoje, apenas 6% das propriedades do estado de São Paulo são irrigadas. A gente precisa incentivar isso. Você diminui muito o risco climático, você aumenta a produção com uma terceira safra e, com isso, aumenta muito a produção do estado. A gente tem que falar em rede de integração lavoura, pecuária, floresta, em rotação de cultura, em plantio direto, porque o plantio direto você tem muito armazenamento de gás carbônico no solo e a matéria orgânica que fica ali, ela também ajuda a controlar as temperaturas. Então, nós temos que incentivar cada vez mais práticas como essa e como governo também ajudar para que esses produtores que têm essas práticas corretas tenham incentivo e que também um dia eles sejam remunerados. Então, o agro hoje do Brasil é o que vai liderar o processo de transição energética no mundo, é quem vai também conseguir liderar o processo de mudanças climáticas, que a agricultura tem uma capacidade de sequestrar gás carbônico maravilhosa. O setor da cana prova isso com o etanol, com o biometano, está sequestrando milhões de toneladas. A ProSoja também soltou uma pesquisa que os plantios de soja também estão sequestrando, mas a gente precisa, primeiro, ter dados concretos sobre isso, segurança jurídica e incentivar os produtores que têm esses tipos de plantios e manejos sustentáveis. Secretário Guilherme Piai, de Agricultura aqui do estado de São Paulo, quem vai fazer a próxima pergunta é o professor Adriano Cerqueira, do IBMEC de Belo Horizonte. Professor. Secretário, qual que é a importância da agricultura de São Paulo para a economia do estado e mesmo do Brasil? O senhor tem assim, dados para apresentar, por favor? Professor, o estado de São Paulo hoje, na agricultura,
nós somos o segundo estado em PIB, mas em renda por hectare disparado o primeiro lugar. A gente representa quase 20% do PIB do agronegócio no Brasil. No estado de São Paulo, esse ano, nossa balança comercial está quebrando recordes. Ela cresceu quase 7% de janeiro a setembro, com um superávit de quase 19 bilhões de dólares. Quem está liderando esse processo, professor, é o setor sucroenergético. São Paulo é o maior produtor disparado de etanol, nós temos quase 170 usinas registradas no mapa e 70 delas estão a quase 20 quilômetros dos gasodutos. Então, o setor sucroenergético está com um valor agregado muito alto, ele é um setor que está o mundo inteiro olhando, porque além de sequestrar gás carbônico, a gente tira muito subproduto da cana. A gente pode falar em gás carbônico, em levedura, em adubo, em etanol, em biometano. E o biometano hoje, comprovadamente, se usado no lugar do diesel, ele pode diminuir em até 90% os gases do efeito estufa. Então a gente tem uma oportunidade gigantesca no estado de São Paulo. O governador Tarcísio está olhando muito para isso, todo o governo está olhando para isso. Ele mandou uma lei para a Assembleia que vai isentar de IPVA caminhões e ônibus movidos a hidrogênio, biogás e biometano para incentivar a demanda, e nós, governo, CETESB, CEMIL, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, estamos muito focados em aumentar a produção de biometano no estado de São Paulo. Secretário, peço para que o senhor continue conosco, porque nesse momento que nós estamos aqui no ar, começa a chover na região da Avenida Paulista e nós tivemos também um recorde de calor no Rio de Janeiro nesse sábado. Quem traz as informações é a repórter Malu Bacarim. Às 16h, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 42,5 graus Celsius, a maior temperatura do ano no Rio de Janeiro. A sensação térmica ficou perto de incríveis 60 graus mais uma vez. O resultado, praia lotada. Em Ipanema, milhares de pessoas tomaram a areia. Para Priscila, era a única opção para este sábado. Sim, quando tá quente, sim. A praia é o melhor lugar. Porque eu moro na comunidade está faltando luz, então nós viemos para a praia. A Sandra vende cachorro quente na praia, mas até para ela o calor está demais. Tem que beber bastante água, bastante suco, água de coco, evitar e passar bastante protetor solar. Igual eu agora, eu tô trabalhando, mas eu fui aqui no chuveirinho pra minha mãe, que tá brabo o calor. O Odilon também não está achando esse calorão normal, não. Nesse período tá um calor bem complicado. A gente já está acostumado com a temperatura mais elevada, mas nessa onda de calor tá um pouco mais acima do que a gente está acostumado. Já o André Luiz, que vende bebidas na areia, diz que quanto mais sol, melhor, mas é preciso se cuidar. A gente vive do calor, né? Então quando tem esse verão antecipado, pra gente é muito bom. É mais bastante água mesmo, água. É bastante água, se hidratar mesmo. E que não dá muito tempo para ir tomar banho, senão tu perde a venda. É só se hidratar, muita água. Mas depois desse verão antecipado, a previsão é que o calorão dê trégua no Rio nos próximos dias. Bom, a gente continua aqui com o secretário Guilherme Piai, de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E a situação também é muito difícil no Rio de Janeiro, com as altas temperaturas, e a gente fica imaginando o que isso faz com as lavouras. E, secretário, claro que é muito cedo ainda fazer uma projeção, uma avaliação, mas sempre que a gente tem impactos do tempo no agro, nós temos aumento de preços para os consumidores. O senhor acha que em algumas das culturas, algumas das plantações, nós poderemos ter aumentos pontuais por causa desse calorão? E em quanto tempo que demora para a gente saber realmente o que aconteceu, secretário? Eu acho que vai levar um tempo para a gente ter um estudo mais técnico sobre o prejuízo realmente causado, mas o mercado é oferta e demanda. A soja já está tendo alta de preço, o milho também. O que está acontecendo no Brasil com o aumento da temperatura global, porque desde 1981 tem aumentado 0,18 graus Celsius por ano. Com esse El Niño desse ano que está muito intenso, o clima no Brasil está muito confuso. A gente está tendo uma seca no norte e em parte do nordeste, essa onda de calor muito forte aqui no centro-oeste e no sudeste, e chuvas avassaladoras no sul. Então, com isso, com certeza, vai diminuir muito a porcentagem
de produção dessa safra e os preços vão aumentar. A gente precisa de mais um tempo para ter um estudo técnico em relação a isso. O Instituto de Economia Agrícola de São Paulo já está levantando esses dados e, com certeza, devido às condições climáticas, os preços da commodity serão alterados. Eu me lembro que exatamente há um ano, o mês de novembro, aqui em São Paulo, foi um mês frio, não é, secretário? Então é muito difícil. Como é que o produtor faz uma projeção e uma perspectiva num cenário tão adverso como esse? É muito difícil ou praticamente impossível, não é, secretário? É difícil. O IAC levantou também que o que está acontecendo em São Paulo? O volume de chuva em milímetro tem se mantido, mas a temperatura em São Paulo está aumentando, assim como a temperatura global. Os períodos de seca eles estão mais longos, então a gente está tendo chuva por um período mais escasso, só que quando a chuva vem, ela vem muito forte, ela vem num volume muito alto. E esse é o problema, a gente precisa de equilíbrio para o agro. Quando a gente fala em luz, água e oxigênio, eles têm que vir em equilíbrio. Você põe muitos milímetros de chuva em 1-2 dias, também arrasa com as plantações. Então está cada vez mais difícil para o produtor se precaver. Então o governo precisa trabalhar muito forte no incentivo de produções e manejos sustentáveis, incentivar o crédito para pessoas que trabalhem dessa maneira, ajudar com avisos meteorológicos, com estações meteorológicas de última geração e também o seguro rural. Esse é o grande desafio do Brasil hoje e do estado de São Paulo.